gente, tudo tranquilo? Simbora então para mais um vídeo aqui do nosso canal. E esse, sem dúvidas, é um vídeo bem difícil de ser gravado, mas eu acho que vale a pena compartilhar essa minha experiência com vocês, a experiência que eu tive agora da minha gravidez anembrionária. Gente, a gente nunca pensa que alguma coisa desse tipo vai acontecer com a gente. A gente sabe que pode acontecer, mas a gente não acredita que de fato pode acontecer com a gente, né? Eu tinha essa noção, eu sabia que as coisas poderiam dar muito certo, mas que poderiam também não dar. Mas a gente sempre acredita e tem fé que realmente não vai acontecer nada desse tipo, né? Quis muito compartilhar essa minha experiência com vocês, porque vocês acompanharam todo esse processo, como é que eu descobri a gravidez, todo esse sonho crescendo no nosso coração, no coração da nossa família, essa esperança, né, de ter mais um membro da nossa família, mais uma pessoinha. Então, assim, foi um sonho gerado, não foi uma gravidez planejada, né, como vocês que já são inscritos sabem, mas foi algo que começou a crescer no nosso coração e gerou um desejo muito grande, sabe, de ver essa realidade. Então foi algo bem difícil, mas eu vou compartilhar tudo o que aconteceu desde o iniciozinho, fazer um resumo de como foi o processo, os sintomas da gravidez e tudo mais, tudo que ocorreu no início, quando eu descobri realmente que era uma gravidez anembrionária, como foi esse processo de aborto, né, esse aborto natural que eu tive. Eu descobri que estava grávida nas minhas contas, né, pela data da minha última menstruação, eu estaria aí com quatro semanas e um dia. E aí foi, né, descobri normal e tal, o exame deu positivo certinho. A segunda linha deu um pouquinho mais clarinha, mas eu sabia que era normal, que era algo que poderia realmente acontecer. E os sintomas, assim, não apareceram logo de cara, né? Eu disse pra vocês que a única coisa que me fez desconfiar foram 3 coisas, mas que a coisa principal é que toda vez que eu vou ficar menstruada eu fico com bastante espinha. E dessa vez eu não tinha ficado, por isso eu desconfiei que estava grávida. Eu também tive algumas tonturas, alguns enjoos, muita fome, mas coisas assim, pontuais. Mas até então sintomas normais, realmente, né? Não teria como desconfiar que nada estava errado. Mas aí com mais ou menos 5 semanas, se eu não me engano, eu senti uma dor muito forte e tal. E eu falei assim, caramba, que esquisito, tô sentindo fisgadas, tô sentindo coisas esquisitas, assim, que pra mim não era comum, não senti isso Aí eu falei assim, filho, vamos ver o que é. Amanhã mesmo eu vou fazer uma ultra, porque eu tô achando que tá muito esquisita essas dores. Assim, não era pra eu estar sentindo essa dor, né? Até contei tudo isso pra vocês também nos vídeos. Aí fui fazer, tava sentindo fisgadas, mas não tava sentindo cólicas. Tava sentindo cólica leve, né? Cólicas levezinhas. Aí eu falei, filho, tem alguma coisa errada. Aí fui fazer a ultra. Então fiz a primeira ultra. Minhas contas, eu estaria com mais de 5 semanas. Com 5 semanas e alguns dias que agora realmente não me lembro. Mas já deu que, quando o médico foi fazer a ultra, ele falou assim, olha, você tá aqui com 4 semanas para 5. Então ele arredondou para 5 semanas, que foi essa ultra aqui que eu fiz, a primeira ultra que eu fiz. E aqui então tá o exame que eu fiz. Quando eu mostro, fica aparecendo umas linhas pretas, então por isso eu não vou conseguir chegar perto pra vocês, tá? Porque a câmera do celular foca e fica assim, não sei porquê. E aí nesse dia que eu fiz essa ultra aqui, eu descobri, eu não consegui ver o embrião, mas como ele falou que eu estava entre 4 e 5 semanas, era algo normal de não se ver. Realmente muitas pessoas não veem o embrião nesse momento da gestação, né, entre 4 e 5 semanas. E só o que nós vimos foi a vesícula vitelina. Desculpa por aparecer essas manchinhas pretas, mas eu não sei porque tá aparecendo isso, gente. Mas enfim, nós só vimos a vesícula vitelina, que estava bem certinho, o saco gestacional estava bem certinho, e também descobrimos que eu estava com descolamento. E aí então ele pediu para que eu fizesse repouso, né? E aí eu fui direto e perguntasse à minha médica que eu deveria tomar alguma medicação. Então aí nesse dia eu fui direto lá pro local onde eu fiz até então o pré-natal. E aí a enfermeira, né, que me atendeu pediu para que eu tomasse o Ultragestan. Daí eu comecei a tomar de 12 em 12 horas e fazendo repouso. Beleza. Como é que foi os sintomas durante esse período, né? Os sintomas, gente, durante esse período foram uns sintomas, assim, bem tranquilos, assim. Eu tava sentindo um certo enjoo, mas não era nada de extraordinário, assim. Era um enjoozinho e tal, meio chato, principalmente na parte da noite, quando eu ficava muito tempo sem comer também. Umas tonturazinhas e umas cólicas leves que permaneciam. Mas até então, nada muito diferente do que tinha acontecido na gravidez da Micaela, porque na gravidez da Micaela eu só fui sentir enjoo forte mesmo depois de 6 semanas. Então tava tudo, tipo, meio que normal. E eu sabia também na minha cabeça que uma gravidez era diferente da outra, então eu não tava muito preocupada em relação a isso. Mas tava até então isso, não tinha sangramento, nada, só umas cólicas leves.
e alguns sintomas normal mesmo de gravidez. E aí depois, só que foi pedido que eu repetisse, né, a ultra. E, gente, depois de 11 dias que eu fiz a primeira ultra, eu repeti, né, fiz uma outra ultra. O meu saco gestacional tinha aumentado e eu tinha visto já a vesícula vitelina, assim como na primeira vez, a vesícula vitelina estava bem formadinha. E a médica me tranquilizou demais, aí o descolamento já tinha diminuído, que era o que eu fui pra ver, e a médica me tranquilizou super, dizendo que eu estaria, pelas contas da ultra, com 6 semanas e 1 dia. Então as contas estavam bem loucas, porque pra mim eu já estaria com mais de 7 semanas quando eu fiz essa segunda ultra. E ela me tranquilizou dizendo que é normal você não ver o embrião até 7 semanas, que depois de 7 semanas eu teria que ver. E ela pediu para que eu repetisse a ultra dentro de 1 semana para eu poder ver se realmente o embrião tinha se desenvolvido ou não. Mas me tranquilizou super. Fui também lá no local onde eu fiz o pré-natal, né, dessa gestação. E a enfermeira me passou, não, fica tranquila, realmente, depois de 7 semanas você vai conseguir ver. Até então é normal, até então tá tudo normal. Me tranquilizou e tal. E eu pesquisando na internet também vi. Tive também uma consulta na clínica da família, que eu também estava iniciando o pré-natal lá, a primeira consulta. Falei tudo isso, mostrei as minhas ultras e ela também me tranquilizou, dizendo que depois de 7 semanas, certamente eu ia ver se o embrião tinha se desenvolvido ou não. Então eu fiquei bem tranquila, porque muita gente me falando isso, eu falei assim, vou descansar. E contei tudo isso pra vocês também no diário da gravidez que eu fiz. E fiquei em paz, realmente. Mas, assim, lá dentro eu tava achando aquilo, assim, muito esquisito. Eu tava desconfiada. Eu não tava desconfiada. Não é que eu tava desconfiada. Eu tava, tipo assim, cara, pode dar alguma coisa errada, sabe? Assim, pode ser que realmente não tenha o embrião. Eu tava meio que me preparando pra isso. E aí, gente, então quando tava pra eu completar 8 semanas, eu fiquei me lembrando um pouco dos vídeos que eu tinha visto, das coisas que eu tinha lido de algumas pessoas que tiveram o aborto natural com 8 semanas, quando passaram por uma gravidez anembrionária. O que eu fiz? A minha escolha, que eu até contei pra vocês no diário, foi não fazer a ultra depois de 1 semana. Eu resolvi esperar um pouco mais para eu ter total certeza se o embrião tinha ou não se desenvolvido. E no mesmo dia que aconteceu, né, o ocorrido realmente, que eu descobri da minha gravidez anembrionária, eu ia fazer a ultra já para eu poder saber, porque eu tinha uma consulta com a obstetra e eu ia pedir para ela o pedido para que eu fizesse a ultra naquele dia. Porque eu queria esperar um pouco mais para ter total certeza. Na quarta-feira, eu vou deixar para vocês o dia certinho aqui na edição do vídeo, que eu não me lembro agora o dia certo, né? Eu acabo perdendo as contas. Na quarta-feira, eu comecei a sentir na quarta-feira à noite umas cólicas mais fortes. Eu tava sentindo, as cólicas estavam aumentando durante esses dias, mas eu comecei a sentir na quarta-feira umas cólicas bem fortes, que eu tava deitado de lado assim no sofá e minha barriga parecia que tava doendo de eu deitar, parecia que meus músculos, sei lá, estavam doendo de eu deitar. Eu falei, caramba, minha barriga já tá pesada. Inclusive, em relação à barriga, a gente tem uma coisa pra dizer. A minha barriga, ela inchou bastante, ela ficou bem inchada. Eu tirei fotos também da barriga, vocês acompanharam lá no Instagram, agora eu já tirei porque não me sinto confortável de ficar vendo aquelas fotos, né, e tal, e tudo mais. É uma lembrança, mas eu quero guardar mais pra mim. Então, minha barriga, ela inchou bastante, gente, assim, ela ficou bem inchadinha, como se a gravidez estivesse evoluindo. Só que chegou uma hora que eu percebi que minha gravidez, parece que minha barriga tinha parado por ali. E no início, eu mostrei a primeira foto que eu tirei, eu tava com um barrigão, eu tava bem inchado, estava inchado mesmo. Porque, de fato, quando você engravida, vai crescendo mesmo, é uma coisa natural, ainda mais na segunda gestação, o útero vai crescendo, as coisas vão aumentando. E realmente estava com uma barriguinha já, uma barriguinha legalzinha, assim, de gravidez mesmo, de segunda gestação. Só que eu percebi que a barriga não crescia além daquilo. A primeira gestação, gente, a barriga demora mesmo para crescer. Você que tá grávida de primeira aí, não fica preocupada que sua barriga não tá crescendo rapidamente. Mas a segunda gestação, a barriga cresce bem mais rápido. E pelo início, eu imaginei que minha barriga fosse a cada semana crescendo cada vez mais. Mas não foi o que aconteceu, eu percebi que meio que estacionou. Tanto que a última foto que eu tirei, que foi até um dia antes de acontecer realmente tudo, eu não queria nem tirar, porque eu falei assim, caramba, que esquisito, gente, minha barriga não tá crescendo mais. Eu falei assim, normal, deve ser normal e tal, enfim. Então eu comecei a ficar mais preocupada, mais desconfiada de que alguma coisa estava errada. E aí na quinta-feira também, que foi no dia que eu descobri mesmo, eu também estava sentindo umas cólicas e comecei a sentir cólicas mais fortes. E aí quando eu fui no banheiro, eu olhei no papel e realmente saiu um pouquinho de sangue.
E esse sangue, gente, ele não era um sangue vivo, ele era de uma cor mais escura realmente. E me fez ficar inicialmente tranquila, entre aspas, né? Óbvio que eu sabia que eu tinha que correr pra emergência, porque sangue, você viu sangue, corre pro hospital, gente. Então eu já sabia que eu ia ter que ir pra emergência, mas eu falei assim, bom, é um sangue escuro. Como eu tô com descolamento, que eu ainda estava com descolamento, mesmo ele tendo diminuído, e eu não tive nenhum sangramento até agora, deve ser o sangramento do descolamento. Então eu tentei respirar, fiquei tranquila, eu sempre tento ficar tranquila, gente. Raramente você vai me ver assim, nossa, estressada ou muito ansiosa por alguma coisa. Eu sempre respiro fundo e sou bem racional, assim, quando alguma coisa desse tipo acontece. E aí eu falei com o Pedro e tal, o Pedro também ficou assim, bem tranquilo e tal. E eu falei, filho, a gente vai ter que ir pro hospital. E aí, a partir dali, eu comecei a sentir umas cólicas muito fortes, não assim, tão intensas como as que vieram depois, mas umas cólicas assim, fortes, assim, acima do normal. E aí, então, eu me arrumei e tal, com dificuldade, e a gente foi pro hospital. E daí, chegando, e nisso eu tava continuando, me limpava e continuava vendo sangue saindo, mas até então não aqueles coágulos, não, saía sangue normal mesmo e tava começando a ficar um sangramento mais claro. E aí, então, quando eu cheguei lá no hospital e tal, informei tudo e fizeram, a médica obstetra fez o exame, um toque em mim, viu que tava realmente saindo sangue, mas ela falou assim, olha, você tá com descolamento, mesmo raciocínio que eu tive, era pra você estar deitada sem fazer nada. Aí eu falei assim, caramba, mas ninguém me falou isso, porque de fato assim, eu sabia que tinha que fazer um repouso, mas eu não sabia que teria que ficar deitada sem fazer nada, 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 nada mesmo de fato. Eu não sabia que seria um repouso total. Eu perguntei para as pessoas que me atenderam e elas falaram, não, você pode lavar uma louça, pode andar pela casa, mas assim, sem fazer muito, pegar peso e tal, tudo mais, e foi o que eu fiz, né? Quando eu cheguei lá, então, no hospital, aí fiz exame de toque, ela me passou, então, falou assim, olha, vamos fazer você vai fazer agora uma transvaginal pra gente poder ver como tá esse descolamento. E aí, beleza. Mas até então me acalmou, ela também viu que eu não tinha visto o embrião, contei pra ela os 2 ultras que eu fiz, eles também ficaram tranquilos, assim, em relação a isso, não falaram nada a respeito disso. Eram 2 obstetras que me atenderam, estavam juntas ali na sala de atendimento. Aí eu, beleza, demorou um pouco pra fazer a transvaginal, porque teve um problema lá no hospital. E enquanto eu estava esperando, gente, foi assim uma espera horrível. Porque ao mesmo tempo eu estava crendo que, assim, eu queria muito ver o embrião, eu queria muito ouvir o coraçãozinho dele. Mas no fundo eu sabia que eu não ia ouvir. Eu sabia que tinha alguma coisa muito errada, porque eu estava sentindo muita dor, estava com muita cólica. E quando eu estava indo no banheiro, eu ia no banheiro direto, né, para poder ver como estava fluindo o sangramento. E estava começando a sair já coágulo de sangue, não muito grande, mas começando a sair um pouco. E não era assim um sangue que jorrava, era quando eu limpava parecia, mas estava começando a sair coágulo. E o coágulo é que estava me preocupando, porque eu sabia que sangramento poderia ser até algo que, né, seria meio que normal, mas os coágulos estavam me preocupando. E aí, então, a cólica começou a aumentar mais e eu ali, a Micaela e o Pedro estavam juntos. Mas, gente, a Micaela foi uma peça fundamental para que eu pudesse me reestruturar e para que eu pudesse ter realmente força e paz em tudo isso. Deus, é claro que foi o principal, mas o nosso presente, a nossa filhinha, foi a nossa alegria realmente. Não tinha como a gente ficar ali triste porque ela tinha que fazer uma brincadeira ali e correndo para lá e para cá e botando para quebrar lá na sala de espera para fazer a ultra. E eu olhava para ela e ria ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ficava, meu Deus do céu, caramba, eu quero muito ver esse bebê, o Senhor. Eu sempre orando assim no sentido de, Senhor, faça a sua vontade perfeita. Eu quero a sua vontade perfeita. Se não é a sua vontade perfeita, que tenha realmente, que eu veja um embrião, que eu sei que o Senhor pode operar um milagre. Agora, se for a sua vontade perfeita, que realmente não tenha um embrião, eu aceito a sua vontade perfeita. O que eu quero é a sua vontade perfeita. Eu só não quero nada que não seja a sua vontade perfeita, senão eu não aceito. Senão eu creio na sua cura, eu creio que o Senhor pode restaurar, eu creio que o Senhor pode fazer. Daí quando chegou, enfim, o momento de eu fazer a transvaginal, que demorou bastante, eu tava já com muita dor. Ela passou que eu estaria num período de 5 semanas e 2 dias. Deixa eu ver aqui agora é a última.
5 semanas e 5 dias. E eu falei assim, olha, não é. Eu já tava quase dando um mês, mais ou menos. Estavam me falando que eu tava nessas semanas. A minha gestação já tá de mais tempo. Tá embaçando, gente, perdão, porque dá esse probleminha, tá? É só pra vocês verem essa minha transvaginal. É muito ruim, inclusive, ver tudo isso, assim, eu não toquei nisso, é agora que eu tô aqui no vídeo e nem tô olhando muito, enfim, porque é bem difícil realmente olhar e sentir esse vazio, é um vazio que dá na gente muito grande, mas enfim. Então, quando eu vi lá que não tinha nada realmente, né, que nem a vesícula vitelina, então, quando eu vi lá, assim, aquele vazio realmente, aquele buraco negro ali, né, muito um sentimento de vazio, assim, muito grande, parece que perdeu a vida, parece, não, gente, é um sentimento de vazio que eu não sei explicar, assim, é um vazio, não tem vida, sabe quando uma coisa não tem vida, é triste, é esquisito demais, é um sentimento muito ruim. Então ali quando eu vi e tal, já sabia o que estava acontecendo. Quando ela me falou 5 semanas, 5 dias, eu falei, realmente, não tô com 5 semanas, 5 dias, estou com mais de 7 semanas. Pela minha última menstruação, estaria com mais de 8 semanas. Então já era para estar vendo o embrião, já fui falando tudo para ela, para que ela não ficasse ali naquela esperança de que ainda houvesse a possibilidade de ter um embrião, de desenvolver o embrião. Aí, além disso, além dela não ter visto, meu descolamento tinha aumentado. O saco gestacional já não estava bem estruturado, porque nas duas ultras, o saco gestacional estava bem estruturado, a vesícula vitelina perfeita, estava tudo perfeito aparentemente. Mas nessa ultra eu vi, estava meio deformado o saco gestacional e o descolamento já bem grande em várias partes, assim, tava tudo bem feio. Eu realmente sou difícil de ficar chorando, sabe, eu entendo que foi aquilo, é uma coisa natural, um processo natural, assim. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, não é por nada em específico. A gravidez anembrionária, depois a médica me explicou, né, também sobre isso, é uma gravidez que não é por conta de nenhum problema que você tenha. Se tivesse um embrião mal formado, né, com alguma má formação, realmente eu deveria pesquisar o porquê e tudo mais, mas como eu tive uma gravidez saudável, né, já tenho uma filha e foi uma gravidez anembrionária, não é nenhum problema assim com a gente mesmo, não. É uma coisa natural, uma coisa do nosso corpo realmente, que infelizmente acontece, né. Muitas pessoas têm aborto espontâneo e nem sabem que abortou, enfim, é um caso realmente natural que não tem nada relacionado, é uma coisa que aconteceu, de fato. Infelizmente, é horrível, mas uma coisa que realmente aconteceu. E quando eu saí então da sala e tal, né, fui bastante dor, tava sentindo bastante dor. Aí o Pedro saiu, foi comprar um negócio com a Micaela e tal, eu tava naquele processo, não queria nem olhar pro Pedro, assim, porque eu olhava, não era por nada não, tá, gente? Meu marido é uma benção. É porque eu não queria chorar, eu sou muito ruim, assim, de abrir e chorar. Ai, chorar, eu não gosto de ficar chorando, gente, então eu não gosto de olhar para as pessoas que eu amo, assim, no momento de tristeza, porque senão eu choro desesperadamente. Aí eu voltei, fui lá na sala da obstetra, mostrei pra ela e tal, já estava ciente do que ia acontecer, eu já sabia de tudo que ela ia me falar, ela me falou tudo isso que eu falei com vocês, me explicou tudo com muita paciência, gente, que atendimento excelente. Embora eu já soubesse de tudo, né, porque eu já tinha pesquisado antes, ela me explicou tudo com muita calma, muita tranquilidade. Explicou, ela não falou assim, olha, você vai ter um aborto, tá tendo um aborto. Ela falou assim, olha só, tá vendo esse aqui, tá vendo aqui o saco gestacional, ele saco gestacional, ele tá meio fragilizado, tá vendo, ele tá, ela usou as palavras técnicas dela, que eu não me lembro agora, falou sobre o descolamento, então aqui a gente tá vendo o descolamento, ela foi falando de cada probleminha que estava acontecendo, até chegar ao momento em que o embrião realmente não tinha se desenvolvido, e por isso eu estava tendo uma gravidez anembrionária e que eu teria ali duas escolhas a fazer. E ela foi bem tranquila, bem respeitosa. Eu já vi pessoas que passaram por médicos serem bastante brutos nessa hora de avisar o que está acontecendo. No meu caso, eu já sabia, assim, já sabia do que estava acontecendo, já sabia do que ela ia me falar. Mas tem pessoas que não sabem, que tem uma surpresa ali na hora, né? Então, realmente é um momento bem delicado. E então ela foi bem tranquila, me deu as duas opções, né, que eu teria de esperar e ser internada naquele mesmo dia para fazer a curetagem,
ou eu poderia aguardar um processo natural e realmente espontâneo que viria. E aí, então eu formei para ela a minha opção, que seria realmente aguardar um processo natural. Da gravidez da Micaela, gente, eu quis muito ter um parto normal, só que infelizmente eu não consegui ter, enfim, por alguns motivos. Então, nessa gravidez, eu coloquei muito no meu coração que eu queria muito ter um parto normal. Então, quando ela falou sobre o processo natural, era o que eu queria muito ter, assim. Eu queria muito que meu corpo realmente... porque eu sei que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu senti que eu poderia ter um parto normal, sabe? Eu quero muito, inclusive, ainda poder realizar esse sonho, essa vontade realmente, sabe? De ter, de que eu sei que eu sou capaz. Então, quando ela me falou isso, eu falei assim, não, eu quero que seja natural, pode ficar tranquila, eu vou pra casa. E na segunda, eu creio que se fosse a minha primeira gravidez, talvez eu não teria essa maturidade, né? De entender que o nosso corpo realmente, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe de todo o processo, Deus é perfeito e tudo vai fluir de maneira natural. Ela sabia que não ia dar nenhum problema pra mim, que se ia ser uma coisa natural, realmente, que eu não tava correndo nenhum risco de vida, né, e tudo mais. Então, ela falou assim, tranquilo, então você volta aqui daqui a 15 dias e aí a gente vai fazer uma outra transvaginal para ver se ainda restou alguma coisa. E se tiver restado, a gente vai te internar e vamos fazer a curetagem. Ela falou, você pode tomar o remédio que você está acostumada a tomar para cólica, tá? Fica à vontade. E se você sentir muita dor, você não fica sofrendo em casa, não. Você vem pra cá, que na hora a gente te interna, a gente vai colocar um remedinho e a gente faz a curetagem. Fica tranquila, você pode vir aqui na emergência, a gente vai te atender e tudo mais. Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou tomar o Buscopan e a gente aguenta. Falei assim com ela. E aí então, na quinta-feira mesmo, quando cheguei em casa, senti poucas cólicas, dormi tranquila, tomei remédio, tomei Buscopan em gotas mesmo. E aí na sexta-feira é que de fato, à tarde, quando eu fui deitar, eu comecei a passar muito mal de cólica. Eu tava sentindo já cólica bem forte. Mas eu comecei a sentir uma dor assim extraordinária, uma cólica muito, muito, muito forte, muito mesmo. Eu não sou de gritar, mas eu fiquei assim meio que gemendo de dor. Então, só que eu tava realmente sem posição. E aí eu me lembrei muito das contrações que eu senti na gravidez antes de ter a Micaela. Porque assim, eu levantei, aí eu fui no banheiro e tal, é claro, sempre a tendência é você ir no banheiro. E aí, então, quando eu fui no banheiro, foi isso que aconteceu mesmo. Quando eu fui no banheiro, saiu, então, o primeiro coágulo. Ela falou assim, ela me explicou também, a médica, né, no dia anterior, que ia sair através de coágulos, né, o que tinha. E eu quero abrir um parênteses aqui, gente. Assim, eu creio que o que me deixou mais tranquila também para passar isso em casa e deixar esse processo todo acontecer, porque ela me falou que esse processo poderia acontecer até 15 dias, né? E poderia durar realmente bastante tempo todo esse processo de expulsão do que tem aqui dentro, né? Do que tinha aqui dentro. O que me deixou um pouco mais tranquila foi eu saber que não tinha um embrião. Porque eu creio que quem passa um aborto espontâneo e deixa o processo acontecer naturalmente e sabe que vai sair um embriãozinho, por menorzinho que ele seja, eu creio que deve ser muito, muito, muito mais doloroso. Gente, agora vai ter um barulhinho porque a Micaela acordou, então vai ter barulho de desenho por aí, talvez ela apareça também por aqui, né? Como vocês já sabem. E então, gente, na sexta-feira eu senti essa cólica mais forte, comecei a sentir cólicas mais fortes, né? Quando eu fui deitar, eu fui dormir um pouquinho à tarde. E aí essa dor, ela era realmente assim insuportável, não tinha realmente posição pra ficar. E o engraçado é que eu não sei se, realmente não sou da área da saúde pra saber, não sou, né, enfim, não sou profissional pra poder saber, mas realmente parecia demais com uma contração, assim, sabe, parecia muito, porque ela vinha e parava, ela vinha uma dor intensa e a dor era também, assim como é a contração, né, a dor ela era na lombar, a dor era muito forte na lombar, juntamente com uma cólica muito forte. Então parecia demais, demais, demais. Eu me lembrei demais das contrações que eu assisti na gravidez da Micaela. E não tinha posição pra ficar, eu deitava, eu agachava. Enfim, mas isso eu não fazia isso gritando, nada disso, mas eu só sentindo aquela dor horrível, entendendo que eu tinha que passar por aquilo e que muito provavelmente aquilo só iria aumentar. E ao mesmo tempo, gente, o que me dava paz é que a Micaela tava na sala
brincando com o pai, né, brincando com o Pedro sabendo de tudo que estava acontecendo, ele ia toda hora no banheiro e onde eu estivesse para falar comigo, mas com um processo meio silencioso, assim, entre nós dois a respeito do que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo a Micaela na sala ali e eu brincava com ela, assim, não deu para ficar extremamente triste e pensando só naquilo, assim, porque de fato a Micaela contribuiu bastante para que a gente não ficasse só focado naquele processo e ficasse muito triste, sabe? Eu tenho certeza que se eu não tivesse a Micaela, seria assim algo muito ruim de se passar, sabe? Seria muito ruim. E então foi um processo bem doloroso. Na sexta-feira saiu, né, bastante coisa, depois eu fiquei um pouco mais tranquila em relação à dor, mas continuando sentindo ainda cólicas, ainda muita dor na lombar. Fiquei com muita dor na lombar, assim, durante a sexta-feira toda. Eu não sei se foi na madrugada de sexta para sábado ou de sábado para domingo. Agora eu não me lembro, assim, exatamente. Mas eu sei que o processo todo de sair tudo mesmo durou de quinta-feira, porque quinta-feira começou a sair alguma coisa quando eu descobri, e até domingo. Então foi quinta, sexta, sábado, domingo. Foram 4 dias de processo de sair tudo mesmo. E aí na madrugada eu comecei a sentir muita dor, como se fosse outra contração. E aí quando eu fui no banheiro, saiu, né, um último volume, no caso assim, né, último, né. É muito ruim falar assim isso, mas enfim. Emocionalmente foi algo que eu aceitei e fiquei em paz por ser a vontade perfeita de Deus, sabe? Eu sei que tem pessoas que falam assim, Priscila, mas Deus não faz coisas ruins. Não, gente, ele não faz. Deus, ele é sempre bom. Ele não faz, ele não produz coisas ruins. A gente sabe, né? Eu sou cristã e acredito que pelo pecado ter entrado no mundo, a gente está sujeito a todas essas coisas, né? Infelizmente o pecado entrou e aí a gente está sujeito a essas coisas que acontecem na vida. Não quer dizer que foi Deus quem fez. Mas se ele quiser operar o milagre, ele opera e ele faz tudo novo de novo, né? Ele é capaz de, ele tem poder para surgir em coisas que não existem. Então não foi Deus que fez, né, isso, né? Mas ele permitiu que esse processo natural acontecesse comigo. Porque eu creio que se fosse a vontade dele perfeita que essa gravidez viesse a desenvolver, né, de maneira saudável, ele poderia operar um milagre ali. Mas foi a vontade perfeita dele que eu passasse por esse processo natural da vida. Então, assim, é assim que eu entendo. Sei que tem algumas pessoas, né, que vão falar assim, Priscila, isso foi porque você contou. Você não era para ter contado tão cedo e tudo mais. As pessoas sentem inveja, as pessoas desejam coisas ruins pra gente. Você é uma pessoa pública. Gente, a gente não acredita nisso. Eu sei que as pessoas vêm com maior boa vontade, né, falar isso pra gente, falar que não era pra gente ter contado, né, porque isso pode ter ocasionado tudo isso. Eu não acredito. Eu não acredito que por conta de o que alguém desejou pra mim, alguma coisa ruim vai acontecer. A gente serve ao nosso Deus, a palavra de Deus diz que a gente tem que se vestir de toda a armadura para que as coisas realmente malignas não nos atinjam. Então, assim, sim, eu acredito que alguma pessoa pode desejar uma coisa ruim para uma pessoa que não esteja em Deus e aquela coisa realmente pode vir a acontecer, porque a pessoa não está protegida, né? Não está coberta pela armadura, né? Assim como diz a palavra de Deus. Mas no meu caso, gente, eu não acredito que isso tenha acontecido. Tá? Eu não vou entrar muito no assunto, porque senão o vídeo vai ficar muito prolongado. Então a gente não vê dessa maneira, gente. A gente não vê que porque uma pessoa desejou uma coisa ruim vai acontecer comigo só porque eu contei. A gente não vê dessa maneira. A gente vê que se a gente está debaixo ali de Deus, realmente andando com Ele, realmente servindo a Ele como seus filhos, investidos de toda a armadura, assim como diz a palavra de Deus, a gente crê que nada disso pode nos alcançar. Priscila pretende engravidar novamente? Vocês pretendem tentar engravidar agora, depois do ocorrido? Não, gente, a gente não pretende engravidar agora. Eu não pretendo engravidar agora. A gente pretende que as coisas se acalmem um pouco, tanto emocionalmente quanto também em relação à nossa vida mesmo, né? Coisas que precisam ainda ser ajeitadas. Mas é claro que se Deus enviar realmente, né? A gente vai fazer de tudo para que não aconteça, né? Realmente, como eu disse para vocês, quando eu descobri que estava grávida, eu ia numa consulta para ter um novo método contraceptivo, né? Porque eu não pretendia engravidar agora mesmo.
a gente vai fazer, né, a nossa parte, né, se prevenindo, mas se Deus falar, se o Espírito Santo falar ao nosso coração, se Ele nos mostrar esse caminho, se acontecer, realmente vai ser algo que foi a permissão de Deus, mas a gente não pretende engravidar agora não, e não tem uma data certa, um ano certo ainda não, né? É algo que está sendo planejado e sonhado, porque a gente sonha demais, a gente quer muito, muito mesmo. Muito, 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 muito mesmo dar um irmãozinho pra Micaela, assim, vai ser algo que eu não sei explicar, assim, Nossa, gente, algo que a gente tem no nosso coração, assim, muito real, assim, que é poder aumentar a família, sabe? Nossa, que Deus nos abençoe, que eu possa gerar, né, com saúde um outro bebezinho, que Deus nos dê condições mínimas para isso. E é um sonho, certamente vai ser algo muito grandioso, algo muito maravilhoso, assim, poder gerar outro bebezinho. Nossa, já sonho com isso realmente, de fato, é um desejo meu, eu amo ser mãe, então é um desejo nosso e vai ser uma bênção quando isso vier a acontecer, mas agora a gente não pretende que isso aconteça agora, né? Gente, eu tô super suada, desculpem, tá muito calor aqui. Priscila, você vai contar tão cedo numa próxima gestação? Muito provavelmente não. Não por conta de que eu acredito que alguém possa influenciar, né? Que alguém possa trazer coisas ruins, mas pela questão psicológica. Porque de fato fica mais difícil realmente você lidar, assim, quando as pessoas sabem. Porque você fica assim, um pouco mais emotiva. Mas de qualquer maneira, né, muito provavelmente muitas pessoas iam saber, mesmo que eu não tivesse contado, porque certamente eu teria contado em relação ao aborto, então também seria uma situação ruim. Até porque eu não sou a gente ficar guardando segredos a sete chaves, eu não sou, eu sou bem natural, gente, não é que eu seja assim, nossa, quero contar pra todo mundo, tô desesperada pra contar. Não é isso, eu sou natural. Se alguma coisa tá acontecendo, assim, sei lá, tô grávida, sabe? É uma coisa natural, assim, pra mim contar, não é por nada, é natural. Eu não vejo motivos de ficar escondendo, sabe? Mas eu acho que numa próxima gravidez eu vou realmente esperar um pouquinho mais, muito provável, por uma questão psicológica, pra resguardar um pouco o meu psicológico, sabe? E quando eu souber que tá tudo bem, não que eu vá esperar 12 semanas, mas eu acho que eu vou esperar assim, eu ver ali o bebezinho, ver o coraçãozinho batendo, ver que tá no lugarzinho certo. E aí eu creio que eu vou contar nessa fase. Talvez eu não conte numa fase muito inicial. Agora eu ainda vou voltar ainda na... Eu ainda não fui à emergência novamente, eu ainda não fiz outro transvaginal pra poder saber se é isso. Eu vou ter que fazer curetagem, eu não sei se eu vou precisar fazer curetagem, eu espero que não. Mas como eu ainda não passei não fiz outra transvaginal, eu não sei realmente se eu vou precisar fazer ou não curetagem. Então, hoje completam aí, hoje é terça-feira, na quinta-feira vai completar 14 dias do ocorrido, né, 2 semanas, e aí eu vou na quinta-feira, porque eu vou no plantão dessas duas obstetras que me atenderam. E aí então eu faço um vídeo pra vocês, né, posso fazer um vídeo na semana que vem contando como é que foi e tal, enfim, o que ocorreu quando eu fui agora na quinta-feira fazer o exame e tal, transvaginal, pra ver se estava tudo certinho mesmo. Então é isso, gente, espero aí que de certa maneira eu tenha ajudado, né, eu sei que ninguém vai gostar desse vídeo, né, porque é um vídeo que nem eu, sim, tô gostando demais de fazer, né, porque é algo triste, algo ruim realmente, mas que a gente tá em paz, muitas pessoas se preocuparam com com o meu psicológico, e eu assim, gente, eu deixei passar por esse processo, eu deixei a tristeza realmente vir, eu chorei, porque não adianta você ficar também prendendo aquilo tudo dentro de você, eu acho que é pior. Então eu me deixei passar por esse processo, sumi um pouquinho ali das redes sociais, ficava olhando coisa ou outra, mas evitei de responder. Até mensagens que me mandaram também, eu ainda não respondi todas as mensagens que me mandaram pelo Instagram, pelo direct, pelo WhatsApp, eu não respondi tudo ainda. Inclusive, se você me mandou alguma mensagem, eu ainda vou responder, é porque eu esperei eu ficar um pouco mais tranquila para poder gravar, para poder responder, porque antes eu falava sobre o assunto, eu já começava a chorar muito. Então agora eu tô conseguindo falar sem chorar, né? Então o processo tá caminhando, né? Esse processo de luto, né? Digamos assim. E é isso, gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, que é coisa que eu não falei, pode deixar aqui nos comentários. A gente vai continuar aqui no canal falando sobre maternidade, sobre vida de casada, também sobre Deus. Então, os vídeos vão continuar aqui no canal. Agora eu voltei realmente.
E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever aqui no canal. Deixa seu like para que outras pessoas possam ser alcançadas, né? Para que outras pessoas fiquem sabendo. Enfim, esse vídeo, para quem tá passando por isso, é algo bem importante, assim. É uma questão de informação mesmo, talvez. Então, deixa sua curtida aí, deixa seu comentário também. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E é isso, gente. Fiquem com Deus, então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.